Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lídia Lopes Goulart. Eu estou cursando História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, FFP, do campo de São Gonçalo. E eu vim falar hoje um pouquinho da pesquisa da qual faço parte, a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa que tem como nome, né, o título da pesquisa é A Terra da Morte Branca e o Caldeirão do Diabo, experiências concentracionárias em Varlam Shalamov e Graciliano Ramos. E o foco dessa pesquisa, né, o objetivo dessa pesquisa, é a análise e o levantamento das literaturas de testemunho, que no caso são as memórias prisionais desses dois indivíduos, que é o Varlam Shalamov e o Graciliano Ramos, que foram presos políticos. E a gente tem como objetivo analisar esses relatos deles, né, desse horror que foi vivido por eles, através de suas memórias, através da sua literatura, de suas obras. E a minha pesquisa em específico, que é de conclusão de curso, né, que veio dessa pesquisa, ela tem como foco as memórias prisionais de Graciliano Ramos, na sua obra Memórias do Cárcere. A obra Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, ela conta a experiência do Graciliano Ramos enquanto um prisioneiro político. Ele conta como foi a sua trajetória, como ele foi preso, né, sem processo algum, sem nenhum tipo de julgamento nem nada. E o foco da minha pesquisa, ela tem como objetivo especialmente a terceira parte, que foca na prisão dele, né, dos dias deles, na prisão da colônia correcional de Dois Rios, que a minha pesquisa ela tem como objetivo, no caso, trabalhar a questão da prisão da Ilha Grande, na CCDR, né, a colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. E para isso, eu uso também, quanto fonte primária, além das memórias do cárcere do Graciliano Ramos, eu uso também mais duas fontes para complementar o meu trabalho. As duas fontes que eu uso são Memórias de um Médico, Ilha Grande, do Hermínio Ouro Pretano Sardinha, que era o diretor interino na época que o Graciliano estava preso. E também Nos Subterrâneos do Estado Novo, do Erundino Pereira Pinto, que foi um jornalista que também esteve preso lá na Ilha Grande, meses antes do Graciliano Ramos chegar lá, em 35, e Graciliano Ramos chegou em 36. Bom, a minha pesquisa, ela procura trabalhar dois momentos. A primeira parte dela, eu busco trazer um histórico da formação do sistema carcerário do Brasil, desde os períodos coloniais até o século XX, que é basicamente até a década de 1930, né, que é a década em que o Graciliano Ramos é preso. E para isso, para fazer todo esse histórico, esse apanhado, eu uso dois volumes da obra, né, História das Prisões do Brasil, o volume 1 e o volume 2, e também eu uso a obra da Miriam Sepúlveda, que é Os Porões da República. Essas três fontes, em específico, elas me ajudam a trazer toda uma contextualização, todo o informativo que eu preciso para montar. Então, eu começo trabalhando com a formação do sistema carcerário desde o período colonial, vou trazendo até a década de 20, 30, com foco na Ilha Grande. A colônia correcional de Dois Rios, ela foi criada em 1894 e ela foi criada com o objetivo de reclusão e de correção dos pequenos contraventores, que basicamente eram aqueles indivíduos que não estavam se enquadrando nos padrões que estavam sendo estabelecidos naquela época. Lembrando que naquela época o Brasil estava passando por uma reforma, né? Estava no início ali da República, então eles queriam modernizar as cidades e trazer todo aquele visual toda aquela estética da Europa para o Brasil. Só que tinha muitas pessoas que não estavam ali, de acordo com eles, né, com a visão deles, não estavam se adequando a todo o objetivo deles de modernização, de crescimento das cidades.
Então, para isso, eles tiravam essas pessoas que não estavam se enquadrando ali nos padrões, que eram basicamente os ébrios, os vagabundos, malandros, capoeiras, em sua grande maioria as pessoas mestiças e negras, tiravam essas pessoas da rua e levavam para a Ilha Grande como um espaço de reclusão e de correção desses indivíduos para que eles pudessem voltar para a sociedade corrigidos, né, e de forma mais social, sociáveis, assim, para voltar e estar hábeis a estar naquela sociedade moderna e super desenvolvida. Então, com o passar das décadas, com o passar dos anos, a colônia correcional ela passou a receber um número cada vez maior de correcionais, de presos. Isso porque com a reforma do Código Penal de 1890, houve uma criminalização ali. Houve uma criminalização, não, uma distinção entre crime e contravenção. Só que essa distinção não ficou muito clara, eles não deixaram muito específico o que seria contravenção. Então, basicamente, tudo se enquadrava em contravenção. E isso abriu uma grande oportunidade. Isso acabou facilitando muito com que os policiais, as forças assim armadas, eles pegassem todos aqueles que não se enquadravam nos padrões e colocavam como contravenção e levavam para a Ilha Grande. Então, com o passar dos anos, a colônia correcional de Dois Rios, ela passou a receber uma quantidade cada vez maior de presos. E a partir da década de 30, a colônia já estava com um número muito grande de pessoas e a partir da década de 30 em específico, não só os pequenos contraventores, os malandros iam para CCDR, mas também os presos políticos. Na década de 30, os presos políticos que foram para lá, eles se depararam com as péssimas condições do local. Graciliano Ramos ele foi preso em 1936. Através dos relatos dele, do Sardinha, do Erondino, a gente consegue ver que as péssimas condições que eram denunciadas lá no início da construção da CCDR em 1895, elas ainda continuavam, até piorou, se for olhar por esse lado. Então, através desse relato, a gente consegue ver como era a condição desses presos, que não só dos pequenos contraventores, mas também dos presos políticos que foram presos para lá, em sua grande maioria, sem processo, sem nenhum tipo de denúncia, como foi o caso do Graciliano Ramos, que foi preso em março, de 1936, em Maceió, e de lá ele foi transferido para o Rio de Janeiro, para a casa de detenção, através do porão de um navio. Ele veio num porão de navio chamado Manaus, e ele passa um tempo na casa de detenção no Rio de Janeiro, até ser transferido para a colônia correcional de Dois Rios, na Ilha Grande. Então, a minha pesquisa busca trabalhar com os relatos que foram deixados pelo Graciliano, em específico, sobre toda a sua experiência na CCDR, e também com as obras do Hermínio Ouro Preto Sardinha e do Erondino Pereira Pinto, onde a gente consegue observar como era esse local, como era a convivência deles com os outros presos, esse espaço onde eles foram nivelados junto com os presos comuns. E a gente consegue observar como era todo esse local, onde era empestado por insetos, onde a comida era horrível, as doenças que faziam parte do dia a dia deles, a humilhação, a violência, tudo isso é muito presente nos relatos deles. Tudo isso mostra como era a condição em que eles foram submetidos durante esse período pré-Estado Novo. E é isso, a minha pesquisa está em processo de finalização, ainda tenho algumas coisas a colocar e arrumar ela, mas ela está em processo de finalização, e
é muito legal ter essa oportunidade, né, de divulgar com vocês a minha pesquisa, um pouco do que eu faço, apesar de eu ser um pouco tímida. E eu quero agradecer também pela oportunidade, ao CNPq, pela oportunidade da bolsa, da pesquisa, que foi 2 anos, né? Eu tô há 2 anos na pesquisa, 2 anos de muito crescimento, de muito aprendizado, de muita maturidade que eu pude desenvolver ao longo desses 2 anos. Então é muito legal. Agradecer também a minha orientadora, a Ana Carolina Huguenin, que está comigo durante esses 2 anos, também não só na minha monografia, mas também na pesquisa, né, da bolsa, que eu acabei deixando de falar lá no início, mas ela foi de suma importância, me acompanhou todo nesse processo, nesses 2 anos do desenvolvimento da pesquisa. Então foi 2 anos de muito aprendizado, foram 2 anos muito importantes para mim como estudante de história, como historiadora. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade, por terem ouvido até aqui, e até a próxima.